Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia, e hoje estaremos dando início aos nossos estudos sobre esta parte, essa divisão da ciência que estuda a administração de drogas nos seres vivos, nos seres humanos, que é a farmacologia. Mais precisamente, iremos abordar nesta aula inicial, nessa aula introdutória, portanto, bem abrangente, o nosso plano de ensino, buscando o quê? Construir, realizar um mapa conceitual, um mapa mental do nosso semestre, expondo de maneira inicial diversos conceitos, definições pertinentes e importantes dentro da farmacologia. Logicamente que entendendo que esses assuntos, que esses temas não poderão ser esgotados por ser esta apenas uma simples abordagem introdutória aos referidos temas. Não se esqueçam que a farmacologia trabalha com um conhecimento cumulativo e é construído de forma cíclica e espiral. Acessamos, abordamos, abordaremos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos dentro da farmacologia e, por certas vezes, são e serão necessários retomarmos, resgatarmos conhecimentos de outras disciplinas, de outras matérias, ou seja, trabalharemos com uma visão translacional para a compreensão da farmacologia. Então, sabemos que é imprescindível a dispensação de um importante esforço para atingirmos o nosso alvo. Diante disso, caneta e papel na mão, façam suas anotações, façam seus registros. Se necessário, acesse registros de aulas anteriores que podem nos ajudar a estruturar esse raciocínio de hoje sobre a farmacologia. Pontuo que temos na programação alguns slides e peço a você paciência, calma, quanto ao tempo de gravação. Se o mesmo ficar um pouquinho extenso, se necessário for, você pausa essa aula, esse vídeo, e depois, a seu tempo, retome a sua visualização. Então, vamos lá? Farmacologia, ciência que estuda a interação entre uma substância química e um organismo vivo, ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, muitas vezes, tóxico, ou, na grande maioria das vezes, um efeito benéfico, um efeito que nós dizemos que está sendo realizado por um medicamento. Bem, aqui, de maneira inicial, a nossa proposta para a construção de conhecimento, tá? Então, os itens que vão servir como um norte, como uma bússola, que vão nos direcionar durante este primeiro semestre aí de 2021, né? Então, aqui eu tomo a liberdade de colocar conceitos que farão parte, conceitos introdutórios, né, da farmacologia, diversos conceitos que nós já vamos aproveitar e discutir um pouquinho hoje, né, a respeito da introdução à farmacologia. Dentre eles, vamos estar o conceito de farmacocinética e de farmacodinâmica. Vocês vão ver que a farmacologia está estruturada em dois grandes pilares, farmacocinética e farmacodinâmica. Um momento onde o teu organismo faz uma ação sobre a droga, você vai absorver, você vai desintegrar essa droga, entre outros fatores, o teu organismo vai agir sobre aquela droga e depois a droga vai produzir o efeito a qual você a ingeriu. Você tomou a droga para tirar uma dor de cabeça, para tirar uma cólica, para que você, às vezes você está com uma dor muscular. Então, primeiramente, o seu organismo vai agir sobre a droga e depois a droga vai agir sobre o seu organismo. Vou discutir um pouquinho com vocês sobre farmacocinética e dinâmica, vamos discutir um pouquinho sobre padronizações. Padronizações, quando falamos de padronizações, nós vamos discutir, por exemplo, ensaios de potência. Nesta aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre padronizações de medicamentos. Quais medicamentos eu vou deixar na farmácia do meu hospital, na farmácia do meu consultório? Quais medicamentos eu vou deixar disponíveis para uso aqui interno, né? Então, como é que vai ser feita essa padronização? Vou discutir um pouquinho sobre RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, REREME, Relação Regional de Medicamentos, REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. Vou discutir um pouquinho com vocês a forma de armazenamento dessa medicação, a forma de dispensação dessa medicação, de descarte dessa medicação, tá? Dentro das padronizações. Depois eu vou discutir um pouquinho da farmacologia da dor e inflamação. E quando discutirmos dor e inflamação, vamos discutir analgésicos, vamos discutir anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, e vamos discutir anti-inflamatórios esteroidais, os AIES, tá? Que também conhecidos como corticoides. Depois vamos discutir um pouquinho com vocês sobre farmacologia do sistema nervoso autônomo simpático e
também na sequência, junto nessa mesma aula, farmacologia do sistema nervoso autônomo parasimpático, então localização e inserção de fibra, vou discutir o tamanho das fibras, neurotransmissores pré e pós-ganglionar, então acetilcolina e noradrenalina, né? E acetilcolina. Depois vou seguir discutindo com os senhores um pouquinho sobre o sistema endócrino. Quando falamos de sistema endócrino, vamos estar falando de hipotálamo, né, localizado no diencéfalo, que age como um sensor, como um termostato, ligado à hipófise pelo eixo hipotálamo-hipofisário, e a hipófise tendo como desdobramento a produção de diversos hormônios, GH, TSH, FSH, LH, a prolactina, a ACTH, ocitocina, ADH. Nós vamos discutir um pouquinho sobre eles, o seu alvo, o seu local de ação e medicações que podem atuar sobre esse sistema, tá? É lógico que temos nossas limitações de tempo, mas vamos procurar trazer informações para os senhores se situarem dentro desses temas. Depois eu vou avançar com os senhores e discutir um pouquinho sobre farmacologia que atua no sistema nervoso central, né? Fármacos que atuam no sistema nervoso central, e aí nós vamos estar discutindo um pouquinho de medicamentos que atuam na ansiedade, na depressão, Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, um pouquinho vamos discutir fármacos que auxiliam no uso abusivo de drogas, né? Para tirar esse paciente do uso abusivo de drogas, e depois nós vamos discutir a farmacologia que atua no sistema cardiovasculo-renal. Peço aos senhores toda a atenção nesta classe, nesta aula, né? Vamos discutir drogas denominadas inotrópicas e vasopressoras, né? Agentes simpático-miméticos, então vamos discutir essa classe, uma classe muito importante, né? Vamos estar discutindo adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoproterenol, dopamina, dobutamina, efedrina, metaraminol. Então, vamos estar discutindo essas drogas que atuam no sistema cardiovasculo-renal, os inotrópicos e vasopressores, antagonistas alfa e beta-adrenérgicos, bloqueadores do canal de cálcio, inibidores da ECA, da angiotensina 2, agonistas alfa-2 adrenérgicos, vasodilatadores periféricos, antiarrítmicos e os nossos conhecidos e famosos diuréticos. Depois vamos avançar, vamos discutir um pouquinho sobre antimicrobianos, sua classificação, né, de acordo com sua estrutura química, mecanismo de ação, tipo de atividade, né, o tipo de atividade. Então vamos discutir um pouquinho sobre antimicrobianos, né, substâncias naturais ou sintéticas que atuam sobre o micro-organismo, impedindo a sua replicação, os destruindo, né? Então vamos discutir um pouquinho de antimicrobiano e vamos encerrar o semestre, se Deus quiser, terminando falando um pouquinho sobre farmacologia do trato gastrointestinal, uso de antiácidos, anorexígenos, e aí nós vamos discutir um pouco sobre essa farmacologia do trato gastrointestinal. Aqui na tela com os senhores, dando sequência a essa aula introdutória, a essa aula que busca construir, junto com os senhores, um conhecimento relevante, e de forma inicial estamos fazendo um mapa conceitual do nosso semestre. Agora eu quero tomar a liberdade de já aproveitar esse momento e trazer algumas informações importantes para as nossas aulas de farmacologia. Aqui a nossa bibliografia básica, o famoso Goodman e Gilman, as bases farmacológicas da terapêutica. Quero ressaltar com os senhores que evoluiremos juntos durante o curso de farmacologia, senhores e senhoras. Existem degraus que são de senso comum e outros não. Peço paciência aos senhores, vou atender a todos dentro das minhas limitações e ajudá-los a construir um raciocínio sobre a farmacologia. Chegamos aqui apresentando múltiplos níveis de conhecimento, apresentamos diferentes dificuldades, assim como existem diferentes modalidades de aprendizagem apresentadas pelos senhores educandos, tá? Nos apresentamos com distintas motivações, temos os mais diversos interesses aqui em comum, alguns em comum, outros divergentes, e vamos aprender a viver em grupo, né? A nos respeitarmos. Equidade, trabalharmos dentro desse raciocínio, ofertando a cada um de acordo com a sua necessidade, o trabalho em grupo, estarmos sempre motivados. Ressalta aos senhores que o conhecimento dentro da farmacologia é cumulativo, então nós vamos precisar algumas vezes de resgatar conhecimentos da fisiologia, da bioquímica, né, entre outros. Ele é cumulativo e cíclico. Muitas vezes nós vamos estar discutindo um item aqui no começo, vamos seguir discutindo e lá na frente vamos precisar desse item discutido aqui no início. Então eu vou pedir para os senhores entenderem que esse raciocínio é cíclico, né? E vamos trabalhar constantemente com o back to basics. Então muitas vezes vamos voltar lá atrás do básico
para retomar um conhecimento aqui, não é? Peço aos senhores também que observem a respeito de suas faltas. Precisamos de assiduidade na aula, não somente pelo ato de cumprir uma demanda do Ministério da Educação, da sua presença, né? Ou seja, virtual, remoto, em EAD, conforme for deliberado pela instituição, mas que o senhor, na realidade, esteja presente nas nossas discussões para que o senhor construa um conhecimento robusto, relevante, né? Que venha lhe servir para o seu dia a dia e na sua profissão. Quero também pontuar a respeito do dar nota e tirar nota, a importância do senhor entender que o senhor vai tirar as notas que lhe forem necessárias para passar pelo semestre. Não temos o costume de, no caso, de atribuir notas que não são tiradas, e dentro desse raciocínio, trabalhar com respeito mútuo, né? Eu tomo também a liberdade de discutir um pouquinho com os senhores sobre a didática, a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Então, vamos trabalhar com alguns conceitos. Estamos aqui dentro de 2021, né? Estamos passando por uma pandemia, não só a nível de Paraná, onde está este que vos grava, mas também a nível de Brasil e de mundo, né? Então, ela está nos impondo algumas restrições. O Brasil, se eu não estou enganado hoje, se encontra como o segundo país que mais tem mortes pelo Covid-19, então estão havendo algumas restrições. Peço sua paciência, mas o quanto tivermos tempo, vamos trabalhar voltado também com esse pensamento para a didática, né? Didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo de ensinar métodos e técnicas que possibilitam a aprendizagem, construção do conhecimento por parte do aluno, assim como por parte do professor ou instrutor. Então, vamos tentar trabalhar com aula expositiva dialogada, observando seus conhecimentos prévios, o brainstorm, a sala invertida, essa metodologia, o PBL, o TBL, né, aprendizagem baseada em problemas, tentando trazer estudos de caso, tutoriais, o fórum, painel integrado, né, são grupos com rotação dos integrantes, a aula expositiva com escrita também por parte do educador e educando, até para fixação do conteúdo, dos mapas conceituais, ensino com pesquisa e apresentação de seminário, ensino com pesquisa e apresentação de resumos de texto previamente fornecidos. Aqui eu coloquei, por exemplo, um texto que geralmente eu gosto de trabalhar com os senhores, uso racional de medicamentos. Também quero só expor aqui, antes de abordar o item 5, que tudo isso vai ser deliberado, nós vamos pactuar, não vai ser imposto da parte deste que vos fala, tem que ser assim. Vamos discutir, vamos deliberar, vamos pactuar juntos, nada de imposição, tá? Também, dentro do possível, vamos fazer aula prática com posterior apresentação de relatórios em grupo, né? Estudo de casos, vamos buscar realizar filmes, dentro de estudo de casos de um filme, de uma música e outros, né? E ocorrerão as avaliações formativas bimestrais, certo? Lembrando também que alguns dos senhores podem estar me ouvindo, acompanhando esta aula por um motivo de adaptação ou DP, e aí, dentro desse caso, algumas dessas metodologias que nós falamos ganham um pouco de limitação, porque a grande maioria das nossas aulas dos nossos encontros acontecem à distância, né? Então, peço aí para os senhores a compreensão que aí algumas dessas medidas, dessas metodologias ativas anunciadas anteriormente, fica limitado o seu desenvolvimento, né? Então, aí, o nosso plano de aula é um norte, que os senhores já acabaram de ver, é um norte, é uma bússola, é uma direção para nós, mas ele poderá ser ajustado, se necessário, para cooperar com a construção do conhecimento. Caso tenhamos aula prática, se assim nos for permitido, eu peço aos senhores gentilmente o uso do jaleco quando realizarmos as mesmas. Então, aqui eu quero dar sequência a essa aula introdutória do tema farmacologia, né? Trazendo para vocês a definição, uma conceituação do termo. A palavra é de origem grega, farmacologia, né? Fármacon, droga, logos, estudo. Estudo das drogas, da administração de drogas nos seres vivos, nos seres humanos, né? Então, a ciência que estuda a interação entre uma substância química e um organismo vivo ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, tóxico, ou, na maioria das vezes, benéfico medicamento. Ninguém toma, a grande maioria das vezes, não se toma um medicamento, né, pensando num efeito maléfico. Existem algumas situações que, intencionalmente, por algum problema, né, a pessoa acaba tomando já intencionalmente um medicamento buscando um efeito tóxico. Mas a grande maioria das vezes, 99,99%, as pessoas fazem uso de medicamentos pensando no quê? No seu efeito benéfico, né?
Mas isso não impede de, mesmo você tomando, pensando em somente tirar uma dor de cabeça, uma cólica, tirar um desconforto muscular, uma mialgia, ou às vezes até uma artralgia, você muitas vezes tem uma reação adversa ao medicamento, tá? Bem, como eu disse, a farmacologia está estruturada em dois grandes blocos, dois grandes segmentos, farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética consiste nas etapas do quê? Da absorção, distribuição, metabolismo, ou biotransformação, se vocês vão encontrar essa palavra, e excreção, ou eliminação do fármaco, tá? Então, a farmacocinética, basicamente, é o teu organismo, é o caminho da droga no teu organismo, certo? É o teu organismo atuando sobre a droga. Você ingeriu a droga, depois que ela produziu o efeito, ou seja, a farmacodinâmica, você vai querer jogar ela fora. Tá? A farmacocinética, então, consiste nas fases de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E a farmacodinâmica é o porquê você tomou a droga, tá? É o efeito dela, né? O efeito bioquímico e físico e os seus mecanismos de ação, certo? Farmacoterapia, uma outra definição importante aqui, é o uso de medicamentos para prevenir, muitas vezes, estamos aí o mundo inteiro aguardando a chegada das vacinas, né? Na realidade, elas já estão sendo produzidas em alguns países, certo? Mas nós não temos ainda um volume de produção que atenda à demanda. Mas, por exemplo, usamos medicamentos para prevenir e muitas vezes para tratar doenças, tá? Quais os limites da farmacologia como disciplina? Então, a farmacologia como disciplina não inclui a preparação e dispensação das drogas. A farmacologia preocupa-se, então, com o efeito das drogas nos sistemas vivos ou nos seus componentes, tais como células, membranas ou enzimas. Como resultado de sua abrangência, inclui desde a compreensão da interação molecular das drogas até o efeito das drogas sobre a população. Como eu disse, dois grandes blocos, então, estruturam a farmacologia. Farmacocinética, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, e a farmacodinâmica, o efeito, tá? Então, nós estudamos desde a sua administração no organismo, a entrada da droga no organismo, às vezes você tomou via oral, às vezes você colocou um selinho transdérmico, você fez um spray no nariz, você borrifou um spray pulmonar, você usou um supositório, você fez injetável muscular, você fez injetável endovenoso, você fez subcutâneo, não importa, você administrou, a farmacologia começa a se preocupar aí. Só que eu quero fazer um adendo aqui, para que a gente não se esqueça do seguinte. É importante você entender o quê? Mas eu armazenei este medicamento que tinha que ficar entre 2 e 8, por exemplo, uma vacina, 2 e 8 graus, eu deixei ele a 30 graus, tá? Então, a farmacologia não estuda isto, mas isto é importante para o efeito, porque, pense bem, o medicamento tem que ficar entre 2 e 8 e você deixou ele a 30 graus. Você, muitas vezes, inativou a substância que está ali dentro. Volto a repetir, não me perdoem a redundância, tem algumas vacinas, por exemplo, que estão disponíveis no mercado hoje, e em particular a vacina da Pfizer. Tinha que ser guardada, tem que ser armazenada, acho que entre menos 70. Então, como é que você vai administrar uma vacina que você deixou em menos 10? Ou seja, ela já está inativa, tá? Então, mas a farmacologia não estuda isso. Mas isso vai influenciar no efeito da farmacodinâmico lá na frente, certo? Então, é importante que você entenda isso. A farmacologia não estuda isso, mas isso influencia direto na cinética e na dinâmica. Bem, o ciclo do medicamento. No Brasil, o medicamento ainda é considerado como um bem de consumo e não como um insumo básico de saúde. Então, é importante o senhor entender que quando você adquire um medicamento na farmácia, ou você vai ao consultório, às vezes aquele profissional, prescritor, já tem ali o produto para lhe vender. Isso não é muito comum, mas acontece. É importante que você entenda que ele é um bem de consumo. No Brasil ainda é algo caro. Então, o que acontece? O pote vem com, o frasco vem com 100, a embalagem vem com 100 itens, 100 cápsulas, 100 grajas, 100 comprimidos, certo? E aí você tomou somente 30. Você geralmente não joga aquele produto fora. E era o correto. Acabou de tomar, joga o resto fora. Por quê? Porque ele é um bem de consumo, certo? Ou seja, ele é caro, então você guarda. E muitas vezes, infelizmente, no Brasil, ao invés de você guardar, o correto não era guardar, era dispensar, jogar fora, certo? Porque na próxima vez que você precisar, você ir buscar realmente ver se você necessita daquela dosagem, daquele medicamento, naquela intensidade que foi tomada, certo? Às vezes ainda você passa por um vizinho, você passa por um primo, uma prima, por um amigo, porque ele é entendido como um bem de consumo aqui no Brasil, tá? Não estou dizendo que eu concordo, que eu discordo, eu estou trazendo essa informação para os senhores. Devemos observar, comigo aqui na tela, devemos observar e analisar
os medicamentos sobre duas grandes perspectivas, tá? Como eu acabei de dizer. A farmacologia se preocupa após a sua administração, a cinética e a dinâmica. Mas a gente tem que levar em consideração também até a sua chegada ao paciente. Então, aqui está mostrando um ciclo, porque é importante eu entender como é que ele foi armazenado até chegar à minha mão. Às vezes você pega a caixinha ali, está bonitinha, está tudo certinho, dentro do prazo de validade, mas essa droga chegou até a tua mão, até ela chegar à sua mão, ela não foi armazenada da forma adequada e, consequentemente, a cinética e a dinâmica vão estar prejudicadas. Aqui um ciclo do medicamento, né? Seu desenvolvimento, seu registro, produção, seleção, programação, a sua aquisição, a forma com que ele ficou armazenado, às vezes direto no chão, certo? A sua distribuição, às vezes a pessoa que vai tirar lá da empresa que está armazenando, da indústria que produziu e vai trazer até uma farmácia, não faz a distribuição adequada. Aí também é importante você entender a prescrição, às vezes é feita a prescrição inadequada, a dosagem inadequada. Na hora de fazer a dispensação, a pessoa que vai ler sua receita lê da forma inadequada, erroneamente, tá? E aí ela é administrada. Todos esses fatores têm que ser observados. A farmacologia não os estuda. Mas eu quero pontuar com os senhores de forma inicial para que o senhor venha entender que isso vai influenciar na cinética e na dinâmica. Aqui algumas definições importantes do que é droga, o que é droga? Fármaco, medicamento, forma farmacêutica, remédio e placebo. Droga, substância química com estrutura química definida, não tendo ainda aplicação terapêutica. O que é o fármaco? Substância química com estrutura definida com aplicação terapêutica, certo? A diferença entre droga e fármaco é que o fármaco já tem aplicação terapêutica. E medicamento é quanto ao fármaco, certo? São adicionados todos os componentes terapêuticos para que seja administrado terapeuticamente. Por exemplo, cápsulas, drages, soluções, existem diferentes formas farmacêuticas, né? O que é uma forma farmacêutica? É a forma final do medicamento. É aquilo que você recebe na mão, em forma de drage, de cápsula, comprimido, injetável, e esse injetável é para ser muitas vezes endovenoso, intramuscular, subcutâneo, e vamos, tá? O remédio, curar novamente. São substâncias utilizadas com a intenção benéfica e pode ser um fármaco, mas, por exemplo, a gente usa esse termo para remédio na fé. Eu vou fazer uma oração para que isso ajude você a melhorar. Eu não estou dizendo também, mais uma vez, que sou a favor, sou contra, estou dizendo apenas para os senhores que a gente usa para isso o termo, não usa o termo fármaco, medicamento, droga, sim remédio, tá? Às vezes um chá, tá? Sua crença, né? E placebo significa agradar. Às vezes, dentro desse contexto, nós estamos discutindo que, às vezes, eu não tenho nem um princípio ativo ali, né? Somente, às vezes, um chazinho buscando agradar. Aqui eu quero ressaltar, dentro do histórico da farmacologia, a importância, em particular, da aspirina. Os senhores estão observando nessa tela do lado esquerdo, em 1899, aí, o início das pesquisas, né? E logo depois a produção da aspirina, que foi um marco para o mundo. Bem, dentro do raciocínio histórico da farmacologia, antigamente o tratamento das doenças consistia no uso de drogas de origem animal ou vegetal, mas desconhecia-se o seu modo de ação, a forma com que agiam essas substâncias, né? E depois veio se avançando na construção de conhecimento. Por exemplo, aqui como o último item dessa lâmina, o açafrão, por ter cor amarela, curaria a icterícia. A mucosa do estômago de carneiro eliminaria perturbações gástricas. Então, por exemplo, um produto de uma determinada cor agiria sobre uma determinada patologia que apresentava manifestações clínicas, desordens funcionais que produziam aquela coloração, por exemplo, na pele, nos olhos, certo? Então, uma droga daquela cor atuaria numa doença desta cor. A mucosa de estômago de carneiro atuaria sobre nossas perturbações gástricas, né? Tudo muito empírico, muito no achismo, e depois viemos avançando, né? Estudando realmente substância à base de plantas, e aí fomos avançando. Eu acho que um grande marco, Alexander Fleming descobre a penicilina, né? Nós temos aí como grandes marcos na história da farmacologia e do tratamento de doenças, marcos que trouxeram décadas à vida, a vida humana. Nós podemos pensar no pensamento da epidemiologia, John Snow, que vem trazendo para nós um raciocínio sobre a saúde pública, né? Sobre o pensamento de tratar uma água, do uso de um esgoto, certo? Aquele pensamento dele que surgiu, né?
dentro do contexto de tratar problemas da comunidade como um todo. Eu entendo também que aqui, dentro do contexto que acabamos de falar do Alexander Fleming, os antimicrobianos, os antibióticos, trouxeram décadas de vida, a descoberta dos antimicrobianos trouxeram décadas de vida aos seres humanos, e também as vacinas, né? Entendemos que as vacinas é um marco positivo, né? Aqui nesse slide, eu desejo ressaltar em 1999, a Lei 9787, de 10 de 2 de 1999, institui o medicamento genérico no país. A Resolução 391, de 9 de 99, regulamenta os critérios sobre produção, ensaios de bioequivalência e biodisponibilidade, registro, prescrição e dispensação dos medicamentos, e em 2000, os primeiros registros de medicamentos genéricos no país. Alguns dos senhores, eu creio que ainda não tinham nascido, nós acompanhamos de perto isso, foi um marco para acessar o medicamento. É importante você entender também, dentro desse contexto da farmacologia, nós estudamos a administração das drogas no corpo humano. Mas é importante você entender que você foi ao profissional prescritor. Ele prescreveu um medicamento perfeito para você, mas custa 400, 500 reais, e você não tem os 400, 500 reais, ou seja, você não vai acessar esse medicamento e não vai provavelmente ter a melhora da sua patologia. Então, o medicamento genérico foi uma revolução a nível de Brasil e de mundo, porque facilita a população a acessar o medicamento. Aqui dentro do histórico da farmacologia, eu desejo ressaltar o Otto Lewis com suas pesquisas que envolviam a acetilcolina, né? Que envolveram a acetilcolina, como pontuei anteriormente, quando formos estudar a farmacologia que atua no sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, os senhores vão observar que o mediador químico pré-ganglionar do simpático é acetilcolina e pós-ganglionar, pré e pós do parasimpático é acetilcolina. Então, um marco aí, esse pesquisador, né? Aqui só diferenciando remédio de veneno, né? Todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não seja. A dose correta diferencia um remédio de um veneno. Essa é a frase de Paracelso, 1443 a 1541. Ele pontua que todo produto faz mal dependendo da dose que você utilizar. Tá? Então, muitos dos senhores não pegaram, antigamente a gente usava a S para tudo, a S infantil para tudo, né? Depois descobriram-se novas utilizações, aplicações do AS infantil, mas a gente utilizava para tudo. Quando eu era criança, muitos dos senhores ainda não tinham nascido, a gente utilizava a AS infantil. Tá? Eu estou com uma dorzinha, estou com um desconforto, uma febre, era essa infantil, tá? Mas a essa infantil não faz mal? Se você tomar um grande volume, faz mal, tá? Mas e iogurte? Faz mal. Eu tinha um professor de farmacologia, na primeira especialização que eu fiz em farmacologia, alguns anos atrás, e ele me dizia assim, eu falei, professor, mas esse produto fitoterápico natural não faz mal? Ele olhou para mim no meio da aula e falou assim, Luciano, veneno de cobra é natural e faz mal. Seguindo aqui comigo o raciocínio, só para os senhores entenderem, nós temos hoje disponíveis no Brasil 3 grandes blocos de medicamentos. Nós temos o que é o de referência, muitas vezes é o produto que é descoberto, depois vem as cópias, com o passar dos anos eles perdem a patente, é possível de se copiar esse produto, perdeu a patente e, consequentemente, nascem daí os produtos que nós chamamos de similares genéricos. Tá? Aqui na imagem, não estou fazendo propaganda do produto, eu escolhi intencionalmente esse produto porque ele é bem conhecido, o produto de marca aqui é o Polaramine, o primeiro item a ser descoberto, na sequência vieram a produção desse produto que está com a caixinha deitada na imagem, o Histamin, tá? E depois os genéricos. Os genéricos, geralmente não, ele vem necessariamente descrito a fórmula. Então, Polaramine, se os senhores observarem, maleato de desclorfeniramina, de 2 miligramas, vem o produto similar, o Histamin, e vem, na sequência, o maleato de desclorfeniramina. Qual que é a diferença entre eles? O produto que a indústria foi lá, pesquisou e descobriu, foi o Polaramine. Bem, eu quero copiar esse produto, certo? Então, o similar, que é esse Histamin, ele necessariamente, ainda no Brasil, não precisa ter o teste de bioequivalência e biodisponibilidade. E o genérico, necessariamente, tem que apresentar, para ele vir para o mercado com essa tarja amarela embaixo que vocês estão vendo, ele tem que vir com teste de bioequivalência e biodisponibilidade, tá? Então, é permitido pelas leis brasileiras, não é o que acontece, não estou dizendo também que eu concordo ou discordo, mas estou dizendo que não é o que acontece. Por exemplo, você tem um medicamento de referência, no caso aqui na imagem o Amoxil, você tem o genérico, que pode ser intercambiável, porque ele tem o teste de bioequivalência e biodisponibilidade, então pode ser trocado, mas não é intercambiável, por exemplo, o Amox-N.
É o mesmo princípio ativo, é a mesma concentração, mas eles não têm teste de bioequivalência e biodisponibilidade, tá? O que é bioequivalência e biodisponibilidade? Bioequivalência é a demonstração da equivalência farmacêutica entre os produtos. Então, eu tenho um produto de 250 miligramas, este outro produto é de 250 miligramas, tá? Ele é em cápsula, o outro é em cápsula. Ele é em drágia, o outro é em drágia. Então, ele é bioequivalente, tá? Então, apresentando sobre a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa, princípio ativo, que contém um comparável biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir de sua curva de concentração, tempo de circulação sistêmica ou excreção na urina. Basicamente é o seguinte, eu tomei, voltando ao exemplo que eu dei ali atrás, eu tomei o Polaramine. Ele vai tirar essa minha alergia dentro de 2 horas, tá? Porque ele vai ser desintegrado, dissolvido, absorvido, distribuído, vai chegar ao local de ação e vai tirar a minha alergia em 2 horas. O produto genérico tem que fazer a mesma coisa, tá bom? Dentro do mesmo tempo, dentro do mesmo contexto, certo? E estar nas mesmas concentrações, nos mesmos princípios ativos, e estar disponível ali para fazer o efeito dentro do mesmo tempo, tá? Então, bioequivalência seria pó, drágia, 250 miligramas, 250 miligramas, certo? E a biodisponibilidade é quanto dessa droga entrou na minha corrente sanguínea, foi lá no local de ação, quanto que está disponível, quanto tempo ela vai ser eliminada, seria dentro desse contexto, tá? Quais são as propriedades ideais de uma droga? O que precisa numa droga para ela ser ideal? Ela tem que ter efetividade, ela tem que fazer eu tomei para dor de cabeça, ela tem que tirar a dor de cabeça, ela tem que ser segura, não pode produzir muitas reações adversas, né? Ela tem que produzir seletividade. Por exemplo, eu tomo um medicamento para alergia e ele me dá muito sono. Eu tomo um medicamento para vômito e ele me dá muito sono. Então, dentro desse contexto, a gente não quer esse sono muitas vezes, tá? A princípio, muitas vezes não queremos. Eu já vou discutir um pouquinho sobre isso, certo? Então, ela tem que ser seletiva, atuar naquele local onde eu estou tomando a droga para alergia, ela tem que tirar a alergia. Tem que ser de fácil reversibilidade, ou seja, quando você administra uma droga, a gente tem que levar em consideração também que muitas pessoas, às vezes, usam a droga com uma intenção errônea, certo? Então, eu tenho que produzir, eu tenho que conseguir reverter essa administração de drogas de uma forma fácil. A pessoa era para tomar uma dose de um comprimido, a pessoa, por algum motivo, se esqueceu e tomou 2 comprimidos, certo? Eu tenho que conseguir reverter isso rápido, certo? A pessoa tomou intencionalmente para, me desculpem até o termo aqui, mas tomou para que a droga lhe fizesse mal. Tomou intencionalmente para isso. Chegou no pronto atendimento, eu tenho que conseguir reverter isso fácil. Ela tem que ser de fácil reversibilidade, tem que ser de fácil administração também, certo? Às vezes a droga é ótima, mas você não consegue administrar ela. A forma de administrar intratecal é difícil para a pessoa administrar. Mínimas interações medicamentosas. Por exemplo, vocês vão ver dentro desse curso que existem interações droga-droga, existem interações droga-alimento. Então, eu tomei uma droga que não poderia ser junto com o alimento, certo? É ruim muitas vezes isso, porque a pessoa às vezes não tem condições de tomar essa droga sem fazer uma proteção ali através de um alimento a nível do trato gastrointestinal. Então, o mínimo de interação possível, tá? A droga deve ter e isenta de reações adversas. Eu estou tomando uma droga para dor de cabeça, eu quero que ela tire a dor de cabeça e mais nada. Eu só estou colocando aqui a definição de reação adversa e de efeito colateral para os senhores entenderem o que é uma reação adversa. Qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com medicamentos para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou modificação de funções fisiológicas. Eu tomei a droga para dor de cabeça e me deu alergia. Eu não quero essas reações adversas. A droga deve apresentar o mínimo de reações adversas possíveis, tá? Tem medicamentos, por exemplo, para pele, para espinhas, certo? Que você toma ele seca lábio, mucosa como um todo, tá? E esteticamente fica ruim e também para o dia a dia da pessoa fica ruim. O lábio fica rachando, sangrando. Então, às vezes, eu não quero essa reação adversa. É uma reação que você não tomou ela intencionalmente. Já o efeito colateral, efeito diferente daquele considerado como principal por um fármaco. Este deve ser distinguido de efeito adverso, pois um fármaco pode causar um efeito A, que te interessa, e muitas vezes um efeito B, que te interessa. Vou voltar no exemplo que eu dei do Stamin, que consequentemente, do Polaramine,
é o referência, o Stamin é o similar e o desclorfeneramina é o genérico, tá? Então, muitas pessoas têm problema de alergia e tomam aquele produto. Tem renite, tomam aquele produto, tá? Mas ele produz um efeito colateral conhecido, e muitos dos senhores que me ouvem nesse momento podem até ter passado já por essa situação. Ele dá sono. E, às vezes, a pessoa toma para o problema da alergia, mas também não está conseguindo dormir. Então, ela costuma tomar aquele medicamento pelo efeito principal dele, que é o quê? Tirar aquela congestão nasal, certo? Aquela dificuldade de respirar, aquela limitação das vias respiratórias superiores. E também faz o quê? Toma porque o medicamento tem esse efeito colateral que é dar o sono. Ela aproveita e dorme, tá? O medicamento pode ser utilizado de forma preventiva, quando se destina à prevenção de doenças, como é o caso das vacinas e da colocação de flúor na água, por exemplo, a fluoração. O medicamento pode ser utilizado também para diagnóstico e tratamento, quando se utiliza contrastes, por exemplo, para exame, tá? Aqui um mapa para os senhores observarem a abrangência da farmacologia. Então, eu posso utilizar a farmacologia dentro da psicologia, psicofarmacologia, na terapêutica da clínica médica, farmacologia clínica, na medicina veterinária, na farmácia, na patologia, na química, na farmacogenética, genômica, na farmacoepidemiologia, na farmacoeconomia. Então, várias abrangências que se pode abordar esse tema farmacologia. Aqui, então, um slide fazendo uma condensação, um resumo, né, uma catarse do que nós acabamos de discutir. Dentro da farmacologia temos dois grandes pilares, farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética vai se ater a estudar a absorção da droga, a distribuição, o metabolismo e a excreção. E a farmacodinâmica, o efeito, né? O local de ação, o mecanismo de ação e o efeito mais propriamente dito. Os senhores vão observar que nas aulas que virão posteriores, eu vou abordar, senhores e senhoras, né? Vou abordar cada uma destas fases da farmacocinética e da farmacodinâmica. Eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.